Olá, hoje vamos falar sobre conjuntura econômica que estamos passando agora, meados de 2014, e para ouvir o comentário da economista Marta Ferreira, que já esteve aqui conosco fazendo uma avaliação da conjuntura global. É isso que nós pedimos que ela faça hoje. Marta, obrigado pela sua atender o nosso convite, né, sua presença aqui hoje. E gostaríamos de, nesse momento atual, né, o Brasil passa por uma série de situações diferenciadas, né? Copa do Mundo por vir, pós-crise da Europa, problemas internos, a economia parece que não vai lá tão bem como a gente gostaria que tivesse, né? Gostaríamos que você fizesse uma avaliação desse cenário global. Bom, é ótimo estar com você aqui novamente, Almir. E eu fico muito feliz em estar discutindo essa situação do mundo, do Brasil e do Espírito Santo, neste momento, num ano, inclusive, eleitoral. O mundo cresceu o ano passado em torno de 3%. E espera-se que esse ano ele mantenha esse crescimento médio. Mas nós estamos observando também uma recuperação das economias em crise. Então, nós temos a locomotiva Estados Unidos, que o ano passado cresceu em torno de 2,5%. A China teve uma desaceleração de alguns pontos percentuais, mas ainda manteve 7,7% de crescimento. Estados Unidos está se recuperando, né? O único problema que eu vejo agora, depois que ele conseguiu passar aquela crise da bolha imobiliária, é a questão da política monetária e o grande problema que ele tem com o Congresso, que não aceita sucessivos aumentos do teto da dívida pública, né? Então, sim, o governo não pode fazer os gastos necessários, inclusive mudanças na saúde, sistema principalmente de saúde, né? As mudanças na saúde, que é o grande gargalo a universalização da saúde, né? Então, está sendo difícil para Obama implementar essas mudanças. No caso da zona do euro, hoje todos os países tiveram, em 2013, todos os países envolvidos na crise da zona do euro tiveram um crescimento positivo. E a tendência esse ano é que isso continue em crescimento. Inclusive, Espanha, Portugal, Itália, né, já deixaram para trás o problema mais grave da crise, ou seja, saíram da UTI. E sim, hoje, o problema que persiste na Europa é o problema bancário, né? Para você ter uma ideia, muitos outros países, inclusive o Brasil, têm uma política bancária e um sistema bancário que funciona muito melhor. Você sabe que na zona do euro, todos os países, são 14 países na zona do euro, e todos eles têm um único banco central. Agora, você veja bem, você colocar numa mesma discussão países como Portugal, que tem um PIB bem pequenininho, com a Alemanha, por exemplo, que sim, tem um PIB muitíssimo maior. Então, a cultura dos dois países é muito diferente, o PIB desses países é muito diferente, a economia desses países gira em torno de produtos e serviços diferentes, né? As situações regionais são diferentes e, no entanto, o Banco Central legisla de uma mesma maneira para todos os países.
Então, isso sempre foi um grande problema. Isso provocou um questionamento, né, da continuidade da zona do euro. Essa é uma discussão que já se tem, né? Aqueles países que não entraram... Inglaterra, hoje, por exemplo, hoje está feliz que a Inglaterra, por exemplo, está tendo um crescimento constante, né? E a Alemanha, que faz parte, teve um desemprego de menos de 5%, desemprego negativo, menos 5%, enquanto que a média na zona do euro, do desemprego, é em torno de 12%. Na Espanha, positivo. Por exemplo, é muito forte, né? Quase Espanha, Portugal. Passou dos 20%, mas agora já tiveram uma recuperação e o grau de desemprego já caiu também. Como o PIB já teve um crescimento no ano passado, próximo de 1%, e esse ano deve ir aí para 1,5%. Ninguém fala mais na Grécia, já foi resolvida a questão da Grécia? A Grécia foi o primeiro sinal da bancarrota, né? O problema, todos os países estão se recuperando, Almir, todos os países estão se recuperando. Uns com um crescimento maior, outros com um crescimento menor, mas todos com crescimento positivo, né? Isso que é importante. E a tendência é que esse crescimento ele se estabilize, ele se mantenha, né? E eu espero realmente que seja a tendência de crescer, claro. Então, com isso se diminui o nível de desemprego, que é um dos maiores problemas da região. E agora, o que nós temos que resolver é a questão bancária. Que esse é que é o problema maior agora, que persiste de uma forma mais... Na zona do euro. Na zona do euro. Sim. É essa questão da legislação de desiguais. Sim. No Brasil, aquele programa de bancos, né, o PROER, que deu uma equalizada nos bancos, né? Inclusive, fez com que o país, na época da crise americana, que também foi uma crise bancária, né? Imobiliária, não bancária, sofresse né? tanto, exatamente. Né? Tão mais. Sofreu, mas não tanto, né? Sim. Agora, como estamos nós aí frente a essa situação? Ainda da Europa, antes de chegar no Brasil, só para fazer a transição. Por que a Europa se recupera tão rapidamente? Por que a China se mantém em crescimento? Por que os Estados Unidos saem da crise rapidamente e com uma trajetória para frente e para cima? Qual é a diferença desse cenário internacional para o cenário brasileiro? Sim. Os fundamentos, Almir. Os fundamentos do Brasil ainda são muito teóricos e muito fincados nos últimos 12 anos em ideologia. A nova política econômica de Dilma Rousseff fracassou de A a Z. Basta você ver que todas as medidas que ela tomou para resolver problemas de juros fracassaram. Inflação também, isso aí fracassou. Está alta, não consegue estabilizar. É um grande problema. É um grande problema. Então, juros, inflação, reformas. Nos 12 anos do governo PT, não foi promovida uma única reforma, né, que o Brasil tanto precisa e que sem elas nós vamos continuar patinando. A questão de infraestrutura, porto, aeroporto, rodovia, ferrovia, nada disso foi implementado. E políticas equivocadas. Bem, nós vamos a um rápido intervalo, voltamos já, fique conosco.